O Leandro, eu conheci ele através das redes sociais do YouTube, né? Fazendo pesquisas de questões de mercado, e apareceu um vídeo dele e eu comecei a olhar os vídeos, né? A sentir mais interesse em aprender, né? Que eu não era do ramo de mercado, né? Do varejo, eu trabalhava em imobiliária antes de ir para o mercado. E aí eu tive curiosidade de aprender um pouquinho mais e conheci o Leandro. E aí eu comecei a seguir ele no YouTube e desde então nunca mais parei. Assumi a gerência de um mercado de 170 metros, né, numa cidade de interior de 5.000 habitantes. E aí tinha um outro mercado que era gerenciado por outra pessoa, né, onde essa pessoa teria que me ensinar, né, já que pelo fato que eu não era desse setor. E aí ficou que eu fiquei meio fora e via que eu não estava produzindo, né. E aí eu fui atrás de querer aprender, de tentar por mim mesmo, né? Tentar fazer algumas coisas diferentes. Foi onde eu conheci o Leandro. Eu vi que tinha várias coisas que ele falava que não fazia parte do meu dia a dia, né? E daí ele falava, não, pode fazer. E aí eu comecei a testar algumas coisas que ele falava e começou a dar certo. Aí eu falei, esse cara é meio doido, né? Meio diferenciado. E aí eu comecei a fazer algumas coisas que ele dava no vídeo mesmo, né? Que ele sempre dá alguma sacada, alguma coisa diferente. Foi onde eu comecei a gostar dele, na verdade. Ele deu sacadas de como realmente aumentar a venda, carro de som, a parte de cartaz, alguma coisa que poderia colocar na ponta da gôndola. Então, essas mínimo detalhe, né? Que são coisas que a gente normalmente não faz, né? Passa despercebido no dia a dia. E como eu estava vendo os vídeos dele, vi que dava resultado algumas coisas que ele fazia, né? Eu fui ver sobre o curso. Aí no início fiquei meio em dúvida, né? Eu falei, será que dá certo mesmo, né? Porque querendo ou não a gente fica, né? Será que é tudo verdade? Vi alguns depoimentos também, né? E aí eu fiz a inscrição do curso. Aí teve uns dias de aula gratuita, né? Eu fui assistir às aulas, tudo, e fiz a inscrição. Eu lembro até hoje que minha inscrição eu fiz o pagamento e foi estornado no outro dia. Eu fiquei desesperada. Aí eu mandei mensagem, foi até a Natália, né, que me retornou. Mandei a mensagem, falou, olha, não deu certo, com medo de perder a vaga, né? Daí eles, não, fica tranquila, nós vamos organizar aqui. Eu lembro até hoje que eu conversei com o Leandro numa aula online, e aí ele pegou com todas as pessoas, né, falou, ó, quem aqui quer fazer dia D? Todo mundo ficou quieto, né? Aí depois ele falou, não, você vai fazer dia D. Eu, tipo assim, eu, né, eu nunca tinha trabalhado nessa área tudo, então eu achei um desafio muito assim, né, muito fora para mim naquele momento, né? Ele falou, não, vamos para cima, bora, vamos, o resultado vem da execução. E isso era uma sexta-feira. E o dia D já teria que ser na terça-feira da próxima semana. Aí eu, como gosto de desafio, né, falei, tá bom, então vamos fazer. E fiz o primeiro dia D no dia 30 de abril, foi uma data muito marcante para mim, que foi quando eu vendi 5 vezes a mais do que eu venderia normalmente no dia 5. E fechei a venda com 80% a mais. Na verdade, ele mudou a minha história, né? Ele foi, assim, uma peça-chave fundamental, porque me pegou numa situação onde eu não sabia como fazer, nem como lidar, e ele simplesmente mudou completamente. Eu acho que minha vida sem o Leandro estaria totalmente, assim, sem nexo, né? Eu estaria faturando a mesma coisa, como eu já vinha há 1 ano empurrando, né, com a barriga, porque não tinha conhecimento e não tinha ninguém que passasse esse conhecimento de forma tão simples e direta, né? Então eu creio que nós estaríamos, às vezes, até com as portas fechadas da loja menor.